Fala pessoal, beleza? Espero que você também esteja gostando de fazer esse projeto, assim como eu. Eu sei que já foram aí umas 5 horas de projeto, quase isso, mas eu prometo que a gente está quase no fim, falta pouca coisa. Te peço paciência, mas também espero que você esteja aprendendo bastante, porque eu tô gostando muito de fazer, tô colocando bastante carinho nesse projeto. Então vamos lá. Então, para a gente dar continuidade aqui no nosso projeto do sistema de controle de estoque, a gente vai focar aqui nos 2 próximos cartões. Para isso, a gente volta aqui na aba de análise e a gente vai atuar no preenchimento dos demais itens aqui nessa seção de análise dos cartões. Então, basicamente, a gente vai, como já foi basicamente toda a análise já foi feita, né? Praticamente toda a análise já foi feita, a gente simplesmente vai trazer as informações referentes daqui das nossas análises para baixo, porque aqui ela está funcionando, né, como se fosse um seletor dos meses. Então, conforme os meses são selecionados, as informações são alteradas aqui, e isso aqui é o que alimenta lá os nossos cartões. Então, para isso, vamos trazer essas informações, né, lá de cima. Então, como a última que nós trouxemos foi o total comprado, que é essa coluna aqui. Então, vamos agora trazer quantidade em estoque. Na verdade, eu vou chamar esse cara aqui de saldo em estoque, que é a quantidade corrente, né? O quanto você tem em estoque, como se fosse uma fotografia daquilo que você tem em estoque num determinado mês ou de forma geral. Então a gente vai utilizar novamente a função, né, igual índice e corresp, né, trabalhando juntos. A gente vai ficar bem craque, né, vamos saber trabalhar bem com essas duas funções. Então vou colocar igual, eu vou chamar a função índice com acento, tab, a matriz que a gente quer é desde a primeira célula de busca, né, total, até a coluna que a gente quer obter a informação. Nesse caso, quantidade em estoque. Então, beleza, faz essa seleção na tabela, ponto e vírgula, vamos voltar aqui para baixo, ponto e vírgula, para nós definirmos o próximo argumento, é o número, né, o índice dessa matriz. Então, a gente vai utilizar a função corresp, novamente, corresp, tab, o valor procurado é esse aqui, ponto e vírgula, e o próximo argumento é a matriz procurada, nesse caso, a coluna. Então, é essa coluna que essa informação está presente. Essa aqui que vai fazer a busca. E essa busca, vou colocar aqui, ponto e vírgula, é 0, porque ela precisa ser exata, ela precisa coincidir. Fecha parênteses, ponto e vírgula, e o próximo argumento é o índice da coluna, e o índice da coluna é o número da coluna. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente vai colocar 8 aqui. 8, fecha o parênteses, vamos voltar lá para baixo só para ser mais didático, 8, fecha o parênteses, enter, e a gente traz a informação aqui. O próximo item é o estoque acumulado. Então aqui o estoque acumulado, eu vou colocar aqui estoque acumulado, uma maneira mais abreviada de falar estoque acumulado, é igual a índice, eu vou chamar a função índice novamente, a matriz correspondente é toda essa aqui, a partir do total e até o estoque acumulado. Beleza, faz a seleção, ponto e vírgula, vamos chamar a função corresp para definir o número, né, desse índice, das linhas dessa matriz. E aqui, primeiro, o valor procurado é esse cara aqui, ponto e vírgula, a matriz da procura, né, onde esse item se encontra nessa coluna toda aqui, né, ponto e vírgula, 0, porque 0, correspondência exata. A gente precisa da correspondência exata, fecha parênteses, ponto e vírgula, e agora sim, o índice da coluna, onde essa coluna se encontra, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui é 9, fecha parênteses, beleza, 0. Deu 0 porque aqui está total, né? Então, quando ele for procurar aqui, ele vai chegar vai pegar a primeira linha, na nona coluna, e achou 0. Mas aqui a gente pode igualar esse cara aqui à mesma quantidade da quantidade em estoque, porque a gente vai chegar nessa mesma resposta aqui, 749. Só que eu vou deixar aqui para ficar dinâmico. Então eu vou igualar J5 com I5, enter, e vai dar 749. Esse erro aqui você pode desprezar, vem aqui, ignorar o erro, né, porque não faz sentido esse erro. E beleza, e aqui tem que dar 749. Por quê? Porque o total, né, considerando o ano total que nós estamos, o que nós temos em estoque, né, o acumulado tem que coincidir com o saldo em estoque. Então, está correto esses dois caras serem iguais. Perfeito. Próximo item aqui que a gente vai trazer é a informação de lucro.
aqui no meu Excel, aqui essas respostas geraram um erro, mas também não está fazendo sentido esse erro. Eu vou ignorar o erro também aqui. Ok? E aqui, na verdade, não é a soma, né, desses itens. Eu vou, para simplificar, vou fazer uma breve correção. Em K5 é igual, na verdade, o faturamento menos o total comprado. A gente vai chegar na mesma resposta. É só um jeito diferente, né, de chegar no mesmo lugar. Só para manter o mesmo padrão que nós fizemos aqui. Então, vamos continuar trazendo o lucro lá para baixo. Vou colocar aqui, ó, lucro. Beleza. Também vamos utilizar o mesmo proceder, né, o mesmo processo. Índice, a função índice, tab. A matriz é toda ela, abrangendo a coluna lucro, ponto e vírgula. A gente vai trazer a função corresp aqui para baixo também. Corresp, beleza. O valor procurado é esse, ponto e vírgula, né? Próximo argumento é a matriz que está aqui, né? Aquela informação está nessa coluna. Ponto e vírgula aqui é 0, porque a gente quer a correspondência exata dessa busca. Fecha parênteses, ponto e vírgula. E aqui a gente vai colocar, né, o índice dessa coluna. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Claro que você não precisa contar, eu só estou sendo didático para todos acompanharem. Então, Enter. Beleza, a resposta está aqui do lucro. Trouxemos o lucro total para cá. Próximo valor aqui é o lucro acumulado. Também interessante, vamos trazer todas essas informações. Então, lucro acumulado aqui. Lucro acumulado, abreviado. Então, igual índice, chamamos a função índice, matriz indo de total até o lucro acumulado. Beleza. A gente pode dar ponto e vírgula, chamar a função corresp. Depois de corresp, a gente vai identificar o valor procurado. Aqui, ó, índice corresp, o valor procurado é esse cara aqui. Ponto e vírgula. Agora a gente vai selecionar, faremos a seleção da matriz procurada ou a coluna onde esse cara se encontra, que nada mais é do que essa aqui. Ponto e vírgula 0, porque a resposta precisa ser, né, a resposta dessa busca precisa ser exata. Ponto e vírgula. E a gente vai colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, fecha parênteses, Enter. E aqui deu 0, né, porque está fazendo a busca do total. E na primeira linha, aqui a gente não tem informação. Então, o lucro acumulado, nesse caso, a gente pode simplesmente igualar. Colocar esse cara igual, né, L5 igual ao K5. Porque no acumulado, né, tem que ser igual ao lucro total. Então, faz mais sentido assim. E por fim, a margem, a gente pode trazer também a margem para lá. Vamos colocar aqui, chamar margem. Margem eu vou colocar aqui em porcentagem. Só para lembrar que isso aqui é um valor em porcentagem. Então, igual, chamamos a função índice. A matriz, a primeira tabela, indo de total até total acumulado. Pode fechar. Opa, total acumulado não. Até a margem. Seleciona toda a tabela, ponto e vírgula, função corresp agora. Corresp. A busca vai ser em função desse cara aqui, né? Primeiro item, procura, ponto e vírgula. Matriz procurada está aqui em cima, a gente já fez isso aqui várias vezes, né? Sendo bem repetitivo, ponto e vírgula, 0, fecha parênteses. Primeiro, índice da busca. E o último item, próximo argumento, ponto e vírgula, é colocar o número da coluna aí. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Colocando 12, fecha parênteses, você tem a sua margem. Vamos fazer uma rápida formatação. Então, seleciona a margem primeiro, o número referente à margem. Você pode aplicar porcentagem aí e colocar uma casa decimal, que eu acho que já está mais que adequado. O lucro, esses dois caras, você pode fazer uma seleção dando Ctrl 1, né, indo em moeda, tirar as casas decimais e deixar dessa forma mesmo. Ok. E ok, eu acho que é só isso mesmo. Esses caras você pode também selecionar, Ctrl 1, não vai fazer diferença, mas você pode vir em número e só lembrar, né, caso tenha um valor acima de milhar, tirar as casas decimais, para que tenha essa separação do milhar. Ok, aqui não vai surtir efeito porque só tem 3 dezenas. Tá só tem ainda em centenas, não está em milhar. Beleza. E por último, o que a gente pode fazer, uma métrica que eu vou utilizar que eu acho que é importante. Pode ser que para você não faça sentido, mas para mim, né, do jeito que eu entendo um controle de estoque, vai fazer sentido. Que é o valor médio em estoque. Médio em estoque.
E o que é isso aqui? Vai ser uma métrica que eu vou criar baseado na minha experiência, né? Então, aqui o que eu acho que é relevante? Que nós entendemos, né? Deixa eu selecionar todos esses caras aqui e centralizar. O que eu acho que é relevante? Nós sabermos quanto nós temos de dinheiro em estoque naquela determinada data, né? Então, por exemplo, se você selecionar junho, imagina que o seu chefe pergunta, em um determinado mês, junho, por exemplo, qual que é o valor, né, valor monetário em dinheiro que a gente tem em estoque em mercadorias? Então, você vai ter que ser apto a responder. Eu acho que essa métrica é interessante, então eu vou colocar ela aqui. E como a gente chega nessa resposta, ela basicamente, né, no meu entendimento, é igual tudo aquilo que a gente comprou aqui, ó, em valor. Então, é todo esse valor comprado dividido pela quantidade comprada. Então, se a gente dividir o total comprado dividido pela quantidade comprada, a gente vai chegar na média dos itens. Isso aqui é um valor aproximado, não é um valor exato, né, do valor médio em estoque. Claro que você poderia fazer esse cálculo, levaria um pouco mais tempo, só que aqui eu só preciso de uma métrica mais ou menos aproximada. Imagina que você vai fazer uma apresentação e o seu chefe questione isso. Então, a gente vai saber mais ou menos a média que nós temos dos itens, né, comprados, e a gente só vai multiplicar por tudo aquilo que a gente tem no estoque de maneira acumulada. Enter, e aqui vai dar, né, R$ 567.915. E como esse valor, esse 567, é um valor aproximado do valor, né, monetário que nós temos em estoque, não é um valor exato, né, porque a gente calculou a partir da média do total comprado, eu vou colocar isso aqui, eu vou representar esse cara aqui de uma forma diferente lá no nosso dashboard. Então, para isso, eu vou selecionar, deixar ele selecionado, Ctrl 1. Nós vamos na aba número, personalizado, você pode apagar esse tipo aí. E a gente vai escrever. Pode ver que agora a gente tem um número cru aqui, né? Um número que nós temos de fato. E a gente vai exibir esse valor aqui numa forma diferente. Então, para isso, eu vou abrir aspas e vou colocar um til aí. Um til. Você coloca o til, né? Aquele til que vai em cima do A, geralmente. E o que ele vai representar, esse til aqui? Que o valor não é um valor exato, né? É um valor aproximado, uma média. Então, é interessante que a gente demonstre isso aqui lá no nosso dashboard. E também é uma forma da gente aprender a trabalhar com valores personalizados, né? Formatação personalizada aqui no Excel. Isso aqui vai ser seguido por R, cifrão, que é o valor, como esse valor está em real, ele precisa estar dessa forma aí. E eu vou dar um espaço, eu vou colocar hashtag para que seja obtido o número. Só que é claro que vai ficar um número muito grande, né? Eu só vou querer, como que é uma aproximação, eu vou colocar um ponto. E o que o ponto faz? Ele suprime, né? Ele omite as 3 primeiras dezenas. E claro que não é 568. Esse cara aqui eu vou abrir aspas e vou colocar um K e fechar aspas para simbolizar exatamente que isso aqui é uma aproximação do valor que nós temos em estoque de 568K. Então, ok. E está aí a forma, né, que nós vamos exibir, né, a representação desse valor. Ok, a gente pode ir lá para o nosso dashboard e fazer a montagem agora desses 2 cartões. Nós temos todas as informações para fazê-los. Então aqui, pelo menos para esse cartão aqui, a gente pode dar até uma leve mudada, né? Ele está todo branco aqui, eu vou deixar ele selecionado, vou em forma de formato e vou passar esse cara aqui para laranja, por exemplo. Beleza, ele vai ficar um pouco diferente, vai dar um destaque melhor para ele. Então aqui eu vou pegar o valor, o nosso texto, aproveitar do cartão anterior, Ctrl C, Ctrl V, aproveitei e vou colocar ele aqui. É claro que eu não vou deixar esse cara dessa forma aqui, né? Então eu vou em página inicial e só para a gente poder visualizar, eu vou passar ele para branco. E também vou empurrar o alinhamento para a esquerda aqui. E aí sim a gente pode centralizar essa informação. Aqui eu vou chamar ele de, ao invés de total comprado, né? Saldo, tudo maiúsculo, saldo em estoque. Ok. E essa informação a gente vai trazer para cá. Inclusive a gente pode pegar, aproveitar esse cara aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, porque a gente vai colocar o valor do saldo em estoque aqui nessa caixa de texto. Isso aí só para facilitar a nossa vida. Então eu vou deixar ele selecionado, venho aqui na barra de fórmulas, coloco um igual, e lá em análise a gente vai selecionar a quantidade que nós temos em estoque. Então é linha 41, para mim pelo menos, F41. Então você faz a seleção do valor, Enter, vai dar 749 para esse caso aqui. Eu vou só eu vou aproveitar essa formatação que nós temos. Lembrando, se você clicar na caixa de texto, ela vai entrar novamente, né, nesse modo de edição. Aí pode ser que você tenha problemas na hora de selecionar o pincel formatador e passar para cá.
Então por isso que eu sempre recomendo, né, ao invés disso, você só vem, segura Ctrl e clica na caixa de texto que você não entra no modo de edição, você só seleciona o objeto e aí sim é possível você pegar os atributos desse objeto, clicando aqui no pincel formatador, nos atributos de formatação, e aí sim repassar aqui para o nosso 749. Eu só vou deixar ele selecionado e passar para a direita e diminuir um pouco mais esse cara aqui, ó. E eu vou colocar ele logo aqui do lado. Beleza, então a gente sabe que o saldo em estoque é 749. Então, se nós soubemos o saldo em estoque, agora a gente também pode colocar aqui embaixo o valor médio, né, em estoque, que é aquele valor aproximado que nós calculamos. Então, eu vou aproveitar essa formatação aqui, eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V e vou trazer aqui para baixo. Na verdade, como é só um detalhe, né, a informação mais importante é o saldo em estoque, eu vou diminuir o tamanho dessa letra aqui e vou chamar esse cara de valor em estoque médio. Valor médio valor em reais, né? Vou colocar aqui reais. Médio em estoque. Acho que o real não precisa nem colocar, porque o valor já vai estar em real, então eu vou colocar valor médio em estoque. Beleza. Deixa eu diminuir, vou colocar um pouco mais para baixo. Inclusive, acho que eu vou até diminuir um pouco mais essa letra. Ok. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para aproveitar essa caixa de texto. Vou colocar aqui em cima. E aqui eu não vou querer deixar assim, eu vou trazer a informação do valor médio, né? Então seleciona, vem aqui na barra de fórmulas, coloca um igual, volta lá para a aba de análise e a informação que a gente quer trazer é o valor aqui, ó, valor médio em estoque, valor médio aproximado em reais. Enter. E como aqui já está em reais, seria redundante, né, colocar aqui também valor em reais, né? Então vamos deixar assim. Aqui eu vou aumentar, mas eu vou deixar um pouco maior. Na verdade eu vou selecionar esse cara. Vou aproveitar a formatação dele. Opa, eu volto aqui para o dashboard, selecionar esse cara. Clico no pincel formatador e vou repassar aqui essa informação para cá. Só que eu só vou deixar ele aqui mais no cantinho. Beleza. Ok, dá até para aumentar um pouco mais esse cara aqui. Vou aumentar, vou deixar ele aqui. Valor médio em estoque. Vou deixar esse cara aqui. Só levemente um pouco acima do nosso texto. E aqui a gente pode colocar o acumulado, né? O nosso gráfico de linha, para a gente mostrar a tendência, né? Que o nosso estoque está subindo ou descendo. E é interessante a gente mostrar isso aqui, até porque a gente já tem essa informação feita. Então, a gente pode voltar aqui em análise. Aqui em cima, nós temos a informação do estoque acumulado. Então, vamos colocar um gráfico em função disso. Então, para isso, a gente faz a seleção nos meses, por exemplo. Seleciona todos os meses. Segura Ctrl e isso vai selecionar o total acumulado. A gente fez uma seleção intervalada aí dos meses e do estoque acumulado. Agora, em inserir, a gente pode selecionar aqui, ou em gráficos recomendados, mas você pode vir aqui direto na opção de linha, né? E colocar um gráfico de linha aí, ó. Beleza. Então, a gente tem um gráfico em função dos meses e da quantidade do saldo acumulado, do estoque acumulado. Eu vou dar um Ctrl+X, vou lá para o dashboard, vou colocar ele mais ou menos, quando ele ficar mais ou menos aqui, eu vou clicar, deixar a célula ativa aqui próxima, Ctrl+V, vou trazer ele para cá. E como que é só um indicador, né, a gente não precisa dessas informações. Então eu vou deletar o eixo aqui de baixo também, vou deletar o título, vou selecionar também as linhas de grade e deletá-las, beleza? E agora a gente vai trazer essa informação para cá, para o nosso dashboard, só para aparecer como se fosse um indicador e não em gráfico, né, propriamente dito. Então aqui você pode deixar selecionado o seu gráfico, Ctrl+1, né, o Ctrl+1 é a opção rápida da formatação do gráfico. E aqui você vai deixar ele selecionado, o preenchimento a gente vai deixar sem preenchimento, a borda você também vai deixar ele sem borda. Agora você vai selecionar a linha, né, a linha em si, ou você pode selecionar, né, clicando aqui, vir em opções de série e garantir que a série do estoque acumulado está selecionado. Beleza. Primeira coisa que a gente pode fazer é colocar uma linha branca, né, para diferenciar, para dar um destaque melhor. Então, para isso, eu venho aqui em cor, em linha, né, embaixo de linha, você coloca uma linha branca. Beleza, a gente não está vendo nada, né, porque tá disfarçado com um fundo. E a gente pode simplesmente aqui no final dar uma suavizada nela. Beleza. Então, a gente pode agora diminuir ela consideravelmente e rapidamente a gente posiciona ela mais ou menos aí.
até que ela fique de uma forma mais melhor posicionada. Aí você vai garantindo. Ó. Você pode clicar sobre ela ou clicar só para ir levemente tirando, né, comprimento e largura, só para ela ficar aí. O interessante não é você mostrar os valores exatos, né, dessa linha, é só para você mostrar uma tendência, né, para você conseguir mostrar para a pessoa que vai observar o seu dashboard que o estoque vem diminuindo, né, ao longo do ano. Aqui um outro efeito interessante é você selecionar a linha, né, de estoque, né, você pode garantir aqui, ó, série de estoque acumulada. E o que eu gosto de fazer é vir aqui na opção do balde de tinta, ainda em linha, você consegue colocar um gradiente diferente. Então, para isso, o que geralmente eu faço? Eu coloco aqui mais ou menos, né? Aqui eu coloco 4 gradientes. Se tiver 3 para você aí, é só você adicionar um quarto. E eu coloco mais ou menos assim. Opa, se abrir um, é só selecionar e apagar aqui, ó. Então, o que eu vou querer fazer? Eu vou colocar um do lado do outro, mais ou menos assim. Esses dois eu vou colocar branco. Então, eu vou selecionar esse primeiro cara aqui, o segundo, aliás, e colocar branco. Esse outro cara aqui, o inter do meio, eu também vou colocar branco. Na verdade, eu vou colocar branco em todos. Branco aqui e branco aqui. Então, são 4 itens, né? 4 marcas de gradiente em branco. Só que a única diferença é que eu vou selecionar esse primeiro cara aqui e vou aumentar a transparência dele. Para mostrar como se ele tivesse se esvaindo, sabe? Acho que dá um efeito legal. E também o último, eu seleciono o último e aumento bastante a transparência dele. Beleza. Pode fechar. Opa, fecha aqui. Aí parece que ele está iniciando e terminando. Eu acho que é um efeito interessante de dar. Inclusive, acho que eu vou até diminuir um pouco mais aqui. Diminuir um pouco mais para baixo e descer. Beleza. E a gente pode já também trazer informações do lucro, né? Esse último cartão será as informações do lucro. Então, para isso, a gente pode aproveitar o nosso título aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Esse cartão eu vou deixar em branco mesmo aqui. Simplesmente eu vou deixar posicionado. Em página inicial, eu vou trazer ele para a esquerda. Beleza, deixa eu colocar ele um pouco mais aqui em cima. E vou trocar aqui, por exemplo, colocar lucro. Tudo em maiúsculo. Ok. Vou dar Ctrl+C, Ctrl+V. Colocar aqui do lado, deixar ele selecionado, né? A caixa de texto, vou colocar um igual, aqui na barra de fórmulas, igual, vou em análise e eu vou selecionar aqui onde a gente montou todas as análises de cartões, o lucro. Então eu seleciono o lucro, Enter, e aqui a gente teria que ter a informação do lucro. Vou aumentar. Como eu quero que seja a mesma formatação, eu vou clicar nesse cara aqui, para garantir que você está selecionando ele corretamente, segura Ctrl e clica, né, sobre a caixa de texto. Que aí você pode clicar no pincel de formatação e replicar para cá. Então aqui a gente pode aumentar a resposta do lucro. Aqui está dando menos 133 mil, ainda a gente está num prejuízo aí, né? Beleza, dá até para trazer um pouco mais para cá. E a gente pode trazer também para cá a informação da margem. Então Ctrl+C, Ctrl+V, eu vou trazer a margem para cá, só que a margem eu vou trocar de cor, né? Eu vou deixar ela preto, por exemplo. Então deixa ela selecionada. E vou colocar para preto aqui. E vou escrever margem aqui, obviamente. Margem. Deixa eu aumentar. Ctrl+C, Ctrl+V. Ok. Para a gente trazer informações da margem aqui, deixa o cartão, a caixa de texto selecionada. Aqui em barra de fórmulas igual. Análise e a margem está aqui em margem. 4.9. Menos 4.9. Enter. E a gente tem a resposta aqui, 4.9. Simplesmente eu vou pegar, selecionar esse cartão, né? Segura Ctrl, clica, que você seleciona ele pronto para aplicar um pincel formatador e replica aqui. Beleza? Esse cara você pode deixar ele selecionado e trazer mais para a esquerda e posicionar ele mais aqui no canto. Eu acho que vou trazer a margem aqui para o canto também. Para dar aquele efeito também, né, para a gente identificar que que o lucro, beleza, o lucro está negativo, mas vamos mostrar aqui um efeito também parecido com o que nós fizemos aqui no saldo em estoque, como se o lucro estivesse subindo, né, para a gente dar essa sensação de tendência de aumento do lucro. Então a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, basicamente. Então aqui a gente pode voltar em análise, vamos colocar seleção nos meses, segura Ctrl. E a informação que a gente vai querer é do lucro acumulado, até para a gente saber, né, para a gente ter essa sensação de aumento de lucro. Então deixa os dois selecionados,
essa seleção intervalada, vem inserir, depois você vai selecionar a opção de linha e coloca esse gráfico de linha aí. Beleza, a gente vai dar um Ctrl X nesse gráfico, vamos lá para o dashboard, eu vou deixar a célula ativa aqui próxima, vou dar Ctrl V, beleza. E aqui a gente pode sumir com essa informação aqui, também informação do eixo, o nome, as linhas de grade, ok. Então a gente pode pegar e posicionar ele mais ou menos aí. Quando ficou, né, dá um Ctrl 1. Aqui na opção do balde de tinta a gente vai deixar sem preenchimento. A borda sem linha, sem borda, né, sem linha. Ok, já vamos acomodar o gráfico aí mais ou menos no nosso cartão para a gente ver como ele vai ficar. Beleza, assim ficou legal. E a gente pode dar aquele efeito, né, como se aplicasse um gradiente de início, meio e fim, que exatamente como nós fizemos aqui. Então, para isso vai selecionar a linha a série de dados, garante aqui, né, série de dados selecionada. Beleza, a gente vai colocar essa linha com gradiente e a gente vai colocar 4 marcadores aí. Se não tiver, você adiciona, né, ou remove os seus marcadores. Então coloca um no final, um logo depois, vai precisar de mais um, vou colocar mais um aqui, ó. Vai ficar mais ou menos nessa proporção todos, né? Tem que ser branco, então seleciona um e aplica branco, seleciona o próximo e aplica branco, seleciona, na verdade como é preto, né? A gente vai precisar fazer ele acho que fica interessante se ele fosse em laranja, então novamente, vamos selecionar esse cara aqui primeiro, aplica laranja, seleciona esse também, aplica laranja, esse também aplica laranja e esse também e aplica laranja. Vai ficar uma linha sólida, né, ainda. Para dar o efeito de gradiente, seleciona os intervalos, os extremos, né, o primeiro esse aqui, e a gente vai colocar uma transparência bem grande nele. E o último aqui também a gente vai aplicar uma transparência maior. Ok. E aí a gente tem esse efeito de como se estivesse aumentando, né, e diminuindo a intensidade do nosso gráfico. E para a gente fazer um teste rápido, a gente vai selecionando os meses aqui, ó. Deixa eu fechar esse cara aqui. Aqui não dá para ver. Calma aí. Tem que diminuir um pouco mais para cá. Deixa eu aumentar um pouco mais o número aqui para poder ver. E aí sim a gente pode posicionar o nosso gráfico aqui em cima. Beleza, então em janeiro a gente teve um lucro bem negativo, porque foi onde a gente fez as compras. E vamos movimentando passo a passo. Você pode ver que o lucro vai aumentando aqui, né? Conforme, né, o lucro de maio foi maior. Mas no total, se a gente eliminar o filtro, a gente ainda está no prejuízo, né? Ok, e pode ver que a margem também está variando. Inclusive a gente pode selecionar esses caras aqui, deixa eu abaixar um pouco o gráfico, e a gente pode alinhar um a um, porque ainda não está bem posicionado. Então vamos fazer uma seleção, segura Ctrl, seleciona o valor, vem em forma de formato e a gente pode alinhar eles ao meio, beleza? E ainda sem clicar em nada, só vai com o mouse colocando aqui, posicionando ele bem no cantinho. Esse cara aqui a gente também pode fazer a mesma coisa, seleção nos dois, beleza? Na verdade eu vou deixar a seleção como está e clicar em janeiro, porque é o maior, aliás, o maior valor. Então seleciona esse cara aqui, seleciono esse também aqui, opa, seguro o Ctrl, seleciono um, ainda mantendo o Ctrl pressionado, eu seleciono o outro, vem em forma de formato, a gente pode alinhar eles também ao meio aí. Dá para até colocar um pouco mais ao centro. E aí sim a gente pode, por fim, posicionar o nosso gráfico aqui. Vamos selecionar para ver se está funcionando tudo. Beleza. Aparentemente está tudo funcionando. Deixa eu diminuir um pouco mais para cá. Parece que esse cara aqui a gente pode clicar nele e jogar ele o máximo à direita, que eu acho que faz mais sentido. Deixa eu trazer ele mais para cá. Novamente a gente vai precisar selecionar esse cara também. Opa. Segura Ctrl, seleciona um. Mantendo o Ctrl pressionado, seleciono o outro, forma de formato, vamos alinhá-lo os dois ao meio e vamos tentar centralizar dentro da nossa forma. Beleza, agora sim a gente pode clicar no gráfico e posicioná-lo por fim. Então vai funcionar mais ou menos assim, dessa forma. E pode ver que está tudo funcionando conforme o esperado. Beleza, no geral, essa aqui é a nossa margem negativa e esse aqui é o nosso prejuízo, né? Nem lucro. Ok, então uma vez concluído a montagem dos nossos cartões aqui em cima, a gente pode trabalhar nos gráficos aqui embaixo. E o primeiro vai ser aqui nessa forma, que a gente vai posicionar os top 10 produtos. Então para isso,
a gente vem aqui novamente na nossa guia de análise, e aqui embaixo, na seção, na linha 50, eu deixei uma seção exclusiva para a gente fazer essas análises. E primeiro a gente vai começar fazendo a montagem do ranqueamento, né? Vão ser os top 10 itens mais vendidos. Então vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, né? E a gente vai continuar essa sequência até lá embaixo, escrito mesmo. Então o número 10 vai ser interessante para a gente. Então a gente vai precisar fazer com que nós escrevemos alguma fórmula, né, aqui nas colunas aqui do lado, que de maneira automática, conforme a gente vai fazendo vendas, né, saídas de produtos, exista um ranqueamento, e também, né, a gente precisa fazer com que valores duplicados possam ser reclassificados de maneira que a gente não tenha nenhum impacto aqui na exibição do nosso dashboard. Então aqui a gente vai começar, né, feito essa numeração, essa lista de números, a gente vem na coluna aqui de controle, e aqui a gente vai adicionar mais duas colunas. Então vou clicar com o botão direito e inserir, e aqui a gente vai ficar com 3 colunas em branco. Essas aqui serão 3 colunas auxiliares, inclusive eu vou selecioná-las, eu vou inclusive aumentar um pouco elas, beleza, para facilitar a visualização. Então a primeira, eu vou trabalhar aqui na do meio para facilitar. Os top 10 itens vão ser categorizados, né, classificados por meio da quantidade de saída. Você poderia fazer a mesma coisa utilizando o faturamento ou o lucro, né, dos produtos. Essa técnica serve para qualquer tipo de necessidade que você precisa ranquear os top itens e também conseguir distinguir por critério caso eles dupliquem. Mas aqui a gente vai utilizar a quantidade de saída para saber quantos itens foram mais vendidos. Então aqui eu vou colocar primeiro uma coluna aqui auxiliar, vai ser um ranqueamento auxiliar. E a função que dá para fazer ranqueamento aqui no Excel é a função ordem.eq. Essa função, o que ela faz? Se a gente passar um número para ela, né, no primeiro argumento, e depois colocar ponto e vírgula e colocar uma sequência de números, ela mostra a classificação, que esse dado número está dentro dessa coluna. E é bem simples. Então, ordem.eq o nosso critério é a quantidade de saída, né, a quantidade vendida. Então eu vou selecionar a exata linha, né, a exata célula que está nessa linha, ponto e vírgula, e eu vou pegar todo esse intervalo aqui para a gente saber em que posição se encontra esse número 48. Só que como a gente vai prever, né, que essa coluna seja dinâmica e ela aumente ao longo do tempo, a gente já está fazendo isso aí, a gente está considerando a nossa linha 100 como a linha de referência, a última linha. Então vou colocar aqui, ó, indo de H10 a H100. E é claro que sempre que você colocar novos produtos e for aumentando, né, a mais de 100, se for a mais da centésima linha, você vai precisar ir replicando as suas fórmulas para baixo para o seu controle de estoque funcionar corretamente. Beleza, então dado um número e um intervalo, você pode colocar parênteses para fechar, e também isso aqui precisa ser referenciado. Então selecione e aperta F4 para travar toda essa coluna aqui. Enter, e a gente descobre que esse item, o fone de ouvido, que foram vendidas 48 unidades, é o 28º item no ranking. Então a gente pode clicar, segurar, arrastar e levar lá para a centésima linha também, que a gente vai obter toda essa classificação aqui dos itens. Você pode ver que alguns itens, como eles estão em branco, não aparece, dá um erro, dá um erro de valor. Então aqui a gente pode envelopar, voltamos aqui, célula B10, a gente vai envelopar, assim, a gente vai abraçar com a função CErro, como a gente já vinha fazer. Então, CErro, abre parênteses, se isso aqui, né, gerar um erro, como está gerando lá embaixo, ponto e vírgula, você não vai mostrar nada pra gente, ou seja, aspas duplas sem nada dentro. Enter, beleza, a gente fez isso para a primeira célula. Então, a gente só clicar e repassar para todas aqui de cima e também repassar para todas aqui de baixo. Depois a gente confere até a centésima. Vamos ver se está funcionando, beleza, ó. Selecionei B10, CErro, beleza, é a função aqui, ó. Então todas as células precisam estar dessa forma. Só que essa função de ordenar, né, a função de ranqueamento, ela tem um pequeno problema, né? Na verdade é uma característica. Se ele encontrar produtos, nesse caso aqui, que tiver a mesma quantidade de saída, aqui 17, aqui deu 81 quantidade de saída. Esse aqui também deu 81, então ele também é o número 17, ou seja, ele ordena pelo mesmo número. Então, a gente tem provavelmente um 16 aqui, né, uma 17ª posição, que é o adaptador USB, só que na 17ª ele replicou, né, tanto a televisão, como a impressora,
como o projetor ficaram na 17ª posição. Aí depois vai para a 20ª, né? 7ª, 8ª, 19ª, aí depois 20ª. Aí 20ª a gente tem um aqui, ó. Beleza, o alto-falante. Então, quando você tem uma duplicação dos valores, né? Se eles duplicam, ele coloca na mesma posição. E a gente pode fazer uma manobra aqui no Excel utilizando a função cont+c. Então, eu vou criar aqui, ó, uma função auxiliar de contagem. Beleza, que como vai funcionar? Eu vou chamar a função cont.c, que a gente vai dar um intervalo, e o nosso intervalo vai sair daqui, na verdade vai ficar fixo aqui. Você vai colocar ponto e vírgula não, 2 pontos, e vai repetir o B10. Então ficou no intervalo, da função cont+c, no intervalo, você vai colocar B10, 2 pontos, B10. É basicamente você está referenciando essa célula 2 vezes. Ponto e vírgula, e você vai novamente colocar o critério. Beleza. Fecha parênteses e Enter. Tem um problema que eu vou mostrar aqui. Porque toda vez que você clica, segura e arrasta para baixo, ele vai contando sempre o mesmo intervalo. Só que é interessante que a gente saiba, né, para que ele também conte apenas uma vez, que esse intervalo, que isso aqui ficasse fixo aqui em cima, e conforme a gente deslize, apenas parte da referência, né, uma porção dessa nossa referência ficasse fixa lá, né? No caso vai ser a segunda. Então, para isso, vamos deletar essa primeira parte. Vamos voltar aqui. E para a gente manter parte da nossa referência fixa, a gente seleciona parte da referência e aperta F4. Então, dessas duas, né? Dadas duas referências, apenas uma vai ficar fixa e será essa. Então, Enter. E o que isso muda? Então, se a gente clicar, segurar e arrastar, agora, né, a gente consegue fazer com que essa seleção seja mais dinâmica e a gente consiga contar os itens que repetiram, né, mais de uma vez. No caso, impressora. Impressora. O que mais? A outra é televisão e a outra foi projetor. A gente consegue contar elas apenas uma vez. Então, vou deslizar aqui, ó, até projetor. Cadê projetor? Aqui, ó. Então, o projetor contou uma vez, outra uma vez e a televisão também uma vez. Então, sabendo isso, eu vou dar um duplo clique aqui para refletir lá para baixo. O que a gente pode fazer? A gente pode criar um ranqueamento único, sei lá, ranking único. Isso? E a gente vai precisar fazer uma adaptação simples aqui. Então, se a gente fizer o nosso ranking, o valor do nosso ranking, mais esse valor, eu vou abrir parênteses aqui, a nossa contagem, né, o número que a gente contou auxiliar aqui, dividido por 1000, por exemplo, é uma outra limitação, né? A gente fecha parênteses, Enter, e ele vai contar esse único item uma vez, tá vendo? A 28ª posição tem apenas um item. E conforme a gente vai deslizando aqui para baixo, esses itens que ficaram a 17ª posição tem 17,001, essa aqui a 17,002, a gente vai conseguindo ranquear de uma melhor forma os nossos itens aqui. Então vamos levar lá para baixo todos eles. Beleza, você pode ver que até gerou um erro aqui na nossa planilha e a gente pode melhorar isso aqui. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, na função de contagem, primeiro vamos solucionar esse problema. Pode ver que os valores vazios estão sendo contados uma única vez. Só que a gente pode abrir a primeira célula, C10, duplo clique. Aqui, antes da função, a gente vai colocar aqui, ó, C, abre parênteses. Se nesse caso for E10, é que não dá para colocar aqui porque a fórmula está atrapalhando. Eu vou colocar na mão, ó, E10 for diferente, abre e fecha o maior e menor aqui, for diferente de 0, ponto e vírgula, ou seja, se tiver um item, né, se na linha da coluna E10 existir alguma coisa, né? Se tiver um produto, enfim, se tiver alguma coisa, você vai contar. Se não, você vai mostrar o aspas duplas sem nada dentro, um valor nulo. Enter. Agora a gente vai dar um duplo clique. E agora lá no final, pode ver que desapareceu os valores da telinha assim. E aqui a gente vai utilizar a função serro, né? Vamos novamente em A10. E aqui dentro a gente vai envelopar essa função com C erro, tab. Se isso aqui gerar um erro, ponto e vírgula, não me mostre nada, fecha parênteses. Aqui não gerou nada, mas lá embaixo você vai ver que a gente conseguiu melhorar isso aqui. E para que, né? Você deve estar se perguntando, para que tudo isso que a gente fez aqui? Inclusive você pode apagar essas informações aqui, selecionar e dar um ocultar, que aqui a gente vão desaparecer. Eu vou dar Ctrl Z porque a gente vai trabalhar ainda com elas, para que a gente venha aqui agora na nossa aba de análise
e a gente consiga ranquear automaticamente esses valores. Bom, a gente aqui, voltando rapidamente para a coluna de controle, se a gente conseguir identificar os menores itens aqui, basicamente a gente vai estar encontrando a primeira, a segunda, a terceira posição. E é isso que a gente vai fazer. Então vamos voltar aqui para análise e a gente vai fazer isso utilizando a função menor. Então, com a função menor, a gente vai passar uma matriz ou uma coluna, que nesse caso vai estar aqui na planilha de controle. Então, com o nosso ranqueamento único aqui, né, a gente quer apenas os valores únicos, eu vou selecionar ela inteira aqui, indo até a centésima. Eu vou apertar F4 para fazer o travamento geral. Aqui eu vou dar ponto e vírgula. Agora a gente vai voltar aqui para análise e a gente vai selecionar o primeiro item. Ou seja, verifique dentro do os valores únicos de ranqueamento a primeira posição. Enter, e a gente achou. É o número 1, né? E como ele só tem uma única posição, aqui fica 1 mesmo. E a gente vai até a décima. Como os nossos 10 primeiros itens não tiveram nenhuma duplicação, aqui o que vai acontecer, né? Vai ser apenas 1, né? Seguido de 1. E a gente vai utilizar a função igual índice para buscar esses valores, né? Índice. A matriz está lá na planilha de controle, então a gente vai selecionar a matriz inteira aqui, ó, indo desde o ranqueamento até o nome do produto, que é o que a gente quer levar para lá. E a gente vai levar até a centésima linha aqui, ó, não se esqueça. Beleza, nossa matriz é essa inteira aqui. Ponto e vírgula. Vamos olhar aqui para a planilha, para a barra de fórmulas. Corresp. E o valor procurado está lá em análise. Aqui, ó. E o valor que a gente quer encontrar, né, que é procurar, na verdade, eu vou deletar essa primeira parte aqui. Então, corresp. E você vai selecionar o valor do ranqueamento, né, do item único ranqueado. Ponto e vírgula. E a matriz procurada, nesse caso, está lá em controle. E a gente vai fazer novamente, né? Selecionar onde está. Nesse caso aqui é na coluna A, inteira. Indo desde a primeira linha até a última. Nesse caso é a centésima aqui, ó. Centésima. Beleza. Ok, e depois disso a gente vai colocar ponto e vírgula, 0, para encontrar o valor exato. Como são valores únicos, né? Apesar de estarem duplicados, a gente vai colocar 0. E a resposta, né? A gente vai colocar ponto e vírgula. E o número da coluna está aqui em 1, 2, 3, 4, 5. Na coluna 5. Então você coloca 5, fecha parênteses, enter. Opa, não foi 5, é 6, né? 6. Aí sim, relógio. Ok, e a gente pode agora, né? Vamos ver se está tudo ok. Tá travado isso aqui, tá travado. Ok, a gente pode então, aqui também. Vamos fazer o travamento aqui na nossa primeira parte, não esquecendo de travar aqui, ó, na barra de fórmulas. Aperta F4 para toda a matriz ficar fixa. Aqui o controle também, essa aqui é dinâmico, mas essa aqui também a gente vai ter que selecionar e fixar. Então seleciona essa outra parte e aperte F4, né? Trave elas, trave as suas referências e aí sim você pode dar um Enter. Agora a gente pode dar clicar, segurar e arrastar e trazer todos os nossos produtos aqui, os 10 mais vendidos. E também é interessante a gente trazer a quantidade de quantos foram vendidos. Então, para isso, a gente também vai utilizar a função índice. Vou colocar aqui índice. A matriz é a mesma, né? Então, a gente vai lá para controle. Só que, na verdade, a gente vai clicar, segurar, arrastar e até a quantidade de saída, que é a informação que a gente está querendo trazer. Então, vem desde o valor único até a quantidade de saída. Nós vamos selecionar todos esses itens até a centésima linha. Terminou, você vai selecionar esses caras aqui e apertar F4 para fazer o travamento geral. O próximo argumento, ponto e vírgula, é definir o índice da linha. E para isso a gente vai utilizar a função corresp. A corresp é uma função de procura e o valor que a gente está querendo procurar é esse cara aqui. Ponto e vírgula, né? A gente vai procurar esse cara aqui lá na nossa coluna. O índice de onde esse cara está posicionado, né? O nosso valor duplicado único é na planilha de controle. A gente pode clicar desde a primeira, né? A 9, até a última, nesse caso a centésima aqui. Beleza, a gente inclusive precisa selecionar todo mundo aqui, apertar F4, ponto e vírgula 0, fecha parênteses e ponto e vírgula novamente. 0 para a gente pegar a correspondência exata. E aqui o valor que está faltando é o número da coluna. Então, deixa eu deletar esse cara aqui. Só precisa aqui ter o valor da coluna. A gente está na coluna
na coluna ranking, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 é a coluna 7. Então 7.0 250. Só vamos confirmar se o relógio foi vendido 250 unidades, controle. O relógio foi vendido 250. Ah, não, é a oitava. Então vamos voltar. Ponto e vírgula 8. Fecha parênteses, enter. Beleza, aí sim a gente tem a nossa resposta aqui, que é 245. Pode clicar, segurar e arrastar aqui para baixo. Beleza, 245, só vamos confirmar. Relógio aqui, foram vendidos 245 unidades. E a gente tem todo o nosso ranking aqui pronto. Bom, aqui a gente pode, eu vou pegar na verdade esses valores aqui, eu vou dar um Ctrl X e Ctrl V, só para trazê-los para cá, não vai ter nenhuma alteração aqui no nosso projeto, porque aqui na coluna D, vou inclusive aumentar um pouco mais, aqui na coluna D eu vou trazer as informações do texto, o ranqueamento mais o texto, aqui bem simples, eu vou colocar igual, vou trazer essa informação aqui da posição, vou colocar o E comercial para juntar duas coisas, dois textos que eu estou querendo colocar. Eu vou abrir parênteses e colocar um parênteses. Vou fechar parênteses, eu vou dar um espaço aqui pequeno. Opa, na verdade eu vou ter que dar um espaço aqui dentro do parênteses. Ó. Coloquei, porque vai ficar parênteses, espaço. E aí sim, aqui do lado da aspas, a gente vai colocar outro E comercial. E aí sim a gente coloca o nome do produto, enter. E aqui a gente tem que produto, né, o relógio, como primeira posição. E vamos trazer aqui para debaixo. Ok. Então com isso a gente consegue selecionar esses dois valores. Vamos até nomear aqui, ó, produto. Aqui eu vou colocar produto também. Quantidade, só para ir nomeando o que a gente está, para nós não esquecermos no futuro. Quantidade vendida. E aqui do lado é ranking auxiliar. Beleza. Então a gente vai pegar essas duas informações aqui, tanto o produto como a quantidade vendida, inserir, e a gente vai colocar um gráfico, aqui esse gráfico de coluna, na verdade vai ser um gráfico de barra 2D. Beleza, nosso gráfico de barra já está aí. O que nós podemos fazer é eliminar o título, né? A gente não vai precisar do título. E também a gente pode tirar essas informações aqui do eixo horizontal. Eu também vou deletar esse cara aqui, as linhas de grade, a gente pode deletar. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui, né, deixa eu clicar aqui mais para a direita, é inverter, né, o eixo vertical. Então você seleciona o eixo, né, deixa ele selecionado dessa forma, Ctrl 1. Por quê? Porque a primeira posição está em último e o nosso objetivo é colocar a primeira aqui no primeiro lugar, na primeira posição do nosso ranking. Então você faz isso aqui, ó, seleciona, né, deixa o eixo selecionado, formatar eixo. Se você não conseguiu identificar, conseguiu selecionar, você seleciona aqui em eixo vertical. E aqui na opção das 3 barrinhas, na última, você pode colocar as categorias na ordem inversa. Beleza, agora sua primeira posição é o relógio mais vendido. E aqui também outra coisa que a gente pode fazer é clicar nesse botão aqui e adicionar mais um elemento gráfico, que vai ser os rótulos, para dar o valor da quantidade vendida. Então Ctrl X para a gente recortá-los. Vamos lá agora para o nosso dashboard, e aqui eu vou clicar, vou deixar a nossa célula ativa próxima, né, onde a gente vai colocar a posição, Ctrl V, trazer aqui para cima, beleza. E agora a gente pode posicionar esse gráfico aí mais ou menos onde a gente precisa dele. E aqui com ele selecionado a gente vem pode deixar ele selecionado, dá Ctrl 1 e vir aqui, ó, formatar a área do gráfico. Aqui a gente vai eliminar o preenchimento, sem preenchimento. Também a gente pode eliminar a linha, com linha removida. Aqui a gente pode selecionar as séries, né? Aqui, ó, opções de séries, também consegue selecionar aqui. O preenchimento da cor eu vou passar para laranja. E é basicamente isso que a gente vai fazer. Acho que tem mais alguma coisa, deixa eu ver. Agora sim, a gente pode inclusive ainda deixar a formatação da série selecionada. Pode ver que tem um espaçamento muito grande, né, entre as colunas. A gente pode diminuir isso aqui, ó, diminuindo o espaçamento. Ó. Conforme você diminui, vai diminuindo lá. Deixa eu ver quanto fica bom aqui, mais ou menos. Uns 60% talvez. 60 ficou legal. E aqui a gente pode agora selecionar o nosso eixo aqui. Em página inicial, vamos colocar ele em preto, para melhorar esse aspecto visual, preto. Colocar em negrito também e vou aumentar para 10. Dá até para diminuir aqui, clicar na nossa área de plotagem.
Se você não conseguir, vem aqui e seleciona a área de plotagem, que você consegue ir arrastando mais para os lados para que possa ficar visível o nome do item. Então a gente pode colocar mais para a direita aqui, beleza. Agora eu vou selecionar os nossos valores, colocar em negrito e aumentar para 10 também. Ok, selecionar novamente, vou descer os nossos top 10 itens e vou pegar uma das nossas, pode ser essa aqui, por exemplo, dos nossos textos, Ctrl C, Ctrl V, e vou trazer, né, clicando, trazer esse cara para cá e vou chamar esses caras aqui de 10 produtos, vou colocar tudo em maiúsculo, produtos mais vendidos. Aumentar, ok. Beleza, então a gente consegue fazer dessa forma, né? Dá até para melhorar um pouco aqui, diminuir esse tamanho, trazer um pouco mais para cá, trazer um pouco mais para cá também, centralizar o nosso gráfico. Então dessa forma a gente consegue trazer os top 10 produtos mais vendidos, né, de maneira automática e também garantindo que eles não se repitam aqui, né? Que também não é uma coisa muito legal. E também não daria, né, para fazer análise caso você repetisse os valores aqui. Então essa forma fica um pouco mais manual, né? Mas ainda assim o nosso gráfico está automático e é possível fazer esse ranqueamento dos 10 produtos mais vendidos. E nesse próximo gráfico aqui, nessa próxima forma, a gente vai colocar o gráfico da análise dos dias da semana, para a gente saber quando a gente está vendendo mais ou quando a gente está precisando comprar mais itens, né? Então aqui a gente vai focar a análise, né? Para a gente saber se é segunda, terça, quarta, onde nós estamos vendendo mais itens ou comprando mais itens. Então vamos aqui na nossa planilha de análise e aqui eu separei aqui nessa seção para a gente fazer a análise do dia da semana. Então aqui a gente vai colocar o dia da semana, descobrir a quantidade vendida para esse dia, né? Se é segunda, terça, quarta, e a quantidade comprada. Só que a gente vai precisar fazer algumas pequenas adaptações aqui. Por quê? Primeiro, se você for na nossa tabela de saída, onde estão as informações tanto da quantidade vendida quanto da quantidade comprada, se você for para a planilha tanto de saída como de entrada, nós não temos informações de se esse dia, né, se a data é segunda, se é terça, se é quarta, quinta, a gente não sabe. Então a gente vai precisar criar essas tabelas aqui para facilitar, né, na verdade essas colunas para facilitar a nossa e permitir também a nossa análise. Então vamos aqui novamente para a planilha de análise e a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar os dias da semana. Então vou colocar aqui, por exemplo, vamos criar nossa referência. 1 será segunda-feira, então vou vir aqui e colocar segunda. 2 vai ser terça-feira, então vou colocar aqui terça. 3 aqui vai ser quarta. Aqui 4 vai ser quinta. 5 vai ser sexta. 6 vai ser sábado. E 7 domingo. Beleza. Então a gente vai precisar agora identificar. E também isso aqui a gente vai ter que fazer essa análise por meio dos meses. Então vamos aqui na tabela, aqui na célula de cima, eu vou colocar igual. E a gente vai referenciar isso aqui ao nosso botão, a nossa C36, essa aqui, né? Porque cada vez que a gente clica lá no valor, aqui vai fazer uma alteração. Ou seja, isso aqui está total, é porque lá no dashboard está total. Vamos fazer uma rápida alteração aqui. Eu vou clicar, por exemplo, junho. Então, se a gente vier aqui em análise, aqui passa para ser junho, beleza. Então, vamos começar a fazer as adaptações tanto na nossa planilha de saída como de entrada. Então, vamos aqui primeiro na tabela de entrada. Então, aqui entre C e D, eu vou clicar com o botão direito e vou inserir uma nova coluna. E essa coluna vai ser dia da semana. Beleza. Então, aqui basicamente, se a gente colocar igual e chamar a função dia, ponto da ponto semana, tab, se a gente passar um número para esse cara aqui, e ponto e vírgula, ou seja, se a gente passar o número, a data e ponto e vírgula, sendo o nosso número precisa ser 2, porque a gente considerou lá 1 sendo segunda-feira e 7 domingo. Então a gente vai colocar 2 aqui, ó. 2 e vai fechar parênteses. Então Enter. A gente não chegou nenhum resultado aqui, né? Porque aqui estão os em dias, né? Deixa eu clicar, segurar Ctrl Shift para baixo. E eu vou aqui em página inicial e vou formatar como geral. Então beleza. Então o que a gente acabou de fazer
A gente pegou a função dias da semana, passou uma data para ela e colocou 2, porque 2 é o argumento para segunda-feira ser o dia número 1 e domingo o dia número 7. Então aqui 1 é provavelmente segunda-feira. Então, para a gente pegar essas informações aqui, a gente pode utilizar a função procv, lá da nossa tabela, onde a gente estabeleceu a nossa referência. Então, basicamente, eu vou colocar aqui igual, vou chamar a função procv, e o que tem que ser procurado é a própria função dias da semana. Aqui no final dela, eu vou colocar ponto e vírgula, e eu vou lá na nossa planilha de análise, e aqui fazendo uma rápida seleção nessa pequena tabela, eu vou selecionar as nossas referências e os dias da semana. Deixa eu voltar a selecionar aqui e apertar F4 para ela ficar completamente travada. Ponto e vírgula, e a nossa resposta, né, está no índice, voltando aqui para análise, no índice 1, 2. Então a gente vai colocar aqui, ó, deleta esse análise aqui. Na verdade, depois do dia da semana e depois também de selecionar toda a tabela, a pequena tabela aqui, o número que precisa estar aqui é 2, porque aqui é 1, 2, né? 0, ponto e vírgula, e 0 aqui, porque a gente quer a correspondência exata. Enter, e a gente vai descobrir que esse aqui é uma segunda-feira. Vamos deslizando mais para baixo, pode ver que está variando. Terça, quarta, então aparentemente está tudo correto. A gente precisa fazer isso aqui também na planilha de saída. E vai ser mais simples, então a gente vai abrir a planilha de saída aqui, selecionar ela, deixa eu fechar aqui para a gente ganhar mais espaço. Entre C e D eu vou clicar com o botão direito e inserir mais uma coluna, que também vou chamar de dia da semana. Aqui vai ser a mesma coisa, só que a gente vai utilizar já a função procv. Então eu vou colocar igual procv tab. O valor procurado é aquilo que está dentro da função dia da semana, como a gente já viu, dia da ponto semana. O número que precisa ser identificado, né, ou seja, a data para identificar qual que é a correspondência no dia da semana, é a data em si, ponto e vírgula. E como a nossa referência está de segunda, sendo 1 e domingo 7, a gente vai colocar o número 2 aqui, ó, 2. Então você fecha parênteses, ponto e vírgula. Agora a gente vai definir a matriz tabela da função procv. Então a gente vem aqui em análise, seleciona essa pequena tabela, aperta F4 para travar ela completamente, toda essa seleção, né? Ela não pode deslizar, ponto e vírgula 2, por que 2? Porque é 1, 2, ponto e vírgula 0, porque a gente quer a correspondência exata. Enter, e a gente tem todos os dias da semana aqui. Ok, então vamos voltar para a nossa planilha de análise e está basicamente tudo pronto. E a gente vai precisar fazer a soma de tudo isso aqui utilizando os critérios que a gente estabeleceu, tanto dos dias da semana como também os meses aqui. Então aqui simplesmente eu vou aumentar, na verdade eu vou deixar selecionado para a gente montar a primeira fórmula no soma Cs. Aqui em J23, deixa eu aumentar um pouco mais aqui em cima a nossa barra de fórmulas para facilitar o entendimento. Então eu vou colocar igual. Primeiro eu vou chamar, vão ser dois soma Cs, né, dentro de um C, né, uma função condicional. Então, se aqui for igual, né, eu vou abrir C, se I20, vou dar um F4. Se isso aqui for igual a total, eu vou escrever total, maiúsculo, total, fechei aspas. Ou seja, se isso aqui for total, não for nenhum mês selecionado, for igual a total, eu quero que ponto e vírgula, eu vou dar um Alt e Enter para fazer com que o cursor de edição vá uma linha para baixo. E aqui eu vou colocar o primeiro soma Cs. Ou seja, então vamos lá. Se isso aqui for igual a total, a nossa análise vai basicamente ignorar os meses. Então eu vou colocar aqui soma Cs, tab para que você vai reconhecer. A soma eu vou pegar ali da planilha de controle, na planilha de saída, porque a gente está verificando os valores de quantidade de venda. Então saída, aquilo que precisa ser somado está aqui, ó, na coluna I. Deixa eu ver lá para cima. Então vou na primeira linha, I10, Ctrl Shift para baixo, eu faço toda a seleção do que precisa ser somado, ponto e vírgula. O primeiro argumento de critério, como a gente está ignorando os meses, e na verdade o único, é a coluna de... Opa, deixa eu subir um pouco aqui. É a coluna dos dias da semana. Então eu vou selecionar o primeiro, Ctrl Shift para baixo, eu faço uma seleção geral. Ponto e vírgula, nós vamos voltar aqui para a planilha de análise, e aquilo que precisa fazer parte do nosso critério é aqui, ó, na coluna I22, né, segunda-feira, e beleza. Eu vou fechar aqui o parênteses do soma Cs, ponto e vírgula, e agora eu vou colocar o outro critério, né,
o falso se aqui não for total. Vou dar Alt Enter, Alt Enter para o cursor de edição descer uma linha. E aqui eu vou colocar alguns espaços para facilitar a nossa leitura, né, para ser mais didático. Claro que você poderia utilizar essa função, escrever essa função apenas em uma linha, mas eu estou sendo um pouco mais didático aqui para as pessoas conseguirem captar melhor a informação. Então aqui também a gente vai chamar a função soma sys, soma sys. Eu vou dar abre parênteses. O intervalo da soma está aqui também na função, na planilha de controle de saída. Aqui a gente vai selecionar, vamos subir lá em cima novamente, a quantidade vendida. Tá vendo que é um soma sys, dois soma sys dentro de uma função C. Na linha I10, a gente vai dar um Ctrl Shift para baixo para fazer a seleção geral. Aqui eu vou dar um ponto e vírgula. O primeiro critério, vão ser dois critérios. O primeiro critério nós vamos pegar aqui no dia da semana, então a gente vai em D10, né, na primeira tabela do dia da semana, Ctrl Shift para baixo, a gente faz a seleção em toda a coluna, ponto e vírgula, agora a gente vai lá na planilha de análise e vai selecionar segunda-feira. Beleza, esse aqui a gente não precisa travar, deixa ele do jeito como está. Ponto e vírgula, a gente vai agora colocar o segundo critério, que é em função dos meses, porque se não for total, ou seja, se for falso, a gente vai considerar a análise dos meses para poder fazer com que esse gráfico fique mais dinâmico. Então, a gente vai agora novamente na planilha de saída, vamos selecionar aqui na primeira em E10, o primeiro mês, Ctrl Shift para baixo, a gente faz a seleção completa, ponto e vírgula, e o critério daquilo que precisa ser somado é o próprio mês, e esse aqui a gente vai selecionar, e aí sim a gente vai selecionar e apertar F4. Beleza, a gente pode fechar um parênteses, a gente pode fechar agora o parênteses do C e dar um Enter, e a gente tem a nossa resposta aqui, que em junho houve uma quantidade de venda total de 22, né, na segunda-feira, e domingo foi 16. Então, sua planilha tem que chegar em algo mais ou menos parecido com isso, e caso tenha algum erro, né, geralmente é porque não houve o travamento das células. Na verdade, essa única célula tem que estar travada, que é referente ao mês aqui, tanto essa como essa aqui de cima. E para fazer a quantidade comprada também é basicamente a mesma coisa. A gente vai colocar um igual, a gente vai fazer novamente colocar um C aqui, né, para fazer a comparação. Se o teste lógico, se aqui for igual, né, F4 para fazer completo travamento, se isso aqui for igual, vou abrir parênteses e colocar total. Ou seja, se nenhum mês estiver selecionado nos nossos botões, ponto e vírgula, então a gente vai colocar aqui, vamos para a barra de fórmulas, eu vou dar um Alt Enter, vou dar alguns espaços e vou chamar a função soma sys. Tab para o Excel reconhecer, né, o funcionamento dela. Agora a gente vai na planilha de entradas e a gente vai fazer a somatória geral aqui do que precisa ser somado, na verdade, né? Selecionar tudo aquilo que precisa ser somado. Em I10, Ctrl Shift para baixo, a gente faz a seleção. Ponto e vírgula, o critério é do dia da semana. A gente não vai colocar como critério o mês agora, porque é como se não tivesse nenhum mês filtrado, né? Nenhum mês selecionado lá no nosso botão do segmentador de dados. Então aqui em D10 a gente vai fazer novamente a seleção de toda a tabela, né, de toda a coluna, ponto e vírgula, voltamos lá para a planilha de análise e a gente vai selecionar aqui, no caso, segunda-feira. Ponto e vírgula, a gente já definiu se isso aqui for verdadeiro. Agora, se isso aqui for falso, eu vou dar Alt Enter para descer. Aqui novamente, Alt Enter. O nosso cursor desceu na barra de fórmulas. Eu vou dar alguns espaços. Soma sys, vamos colocar mais um soma sys aqui. Faltou um. Aqui tem que fechar também. Soma sys, a gente tem que fazer o fechamento desse soma sys aqui e abrir o parênteses desse soma sys. E o intervalo dessa soma também está na planilha de entradas, é a mesma quantidade de entradas que nós já selecionamos, só garanta que você esteja na primeira linha, Ctrl Shift para baixo, a gente faz a seleção, ponto e vírgula, o primeiro critério, a gente vai colocar como primeiro critério também os dias da semana, então seleciona aí em D10, Ctrl Shift para baixo, a gente seleciona, ponto e vírgula, e aqui a gente vai colocar na planilha de análise como critério o dia da semana em si. Aqui também a gente coloca ponto e vírgula e agora a gente vai selecionar
também na planilha de entradas. Agora o próximo critério, que são os meses. Então primeiro a gente coloca a planilha, a coluna de mês, Ctrl Shift para baixo, a gente faz a seleção completa dela, ponto e vírgula, e o critério vai estar aqui. A gente vai selecionar o mês em I20. Seleciona esse cara, a gente precisa lembrar de selecionar e apertar F4 para fazer o travamento completo. E aí a gente vai fechar o parênteses do último soma Cs, e depois também vai fechar o parênteses da função C e Enter. E agora sim, 16. A gente pode clicar, segurar e arrastar e a gente vai ter a resposta aqui para todos os nossos itens. Com isso, a gente pode fazer uma seleção geral em todos esses valores, inclusive os títulos, né? E inserir gráfico de colunas aqui, ó, na seção de gráficos, a gente pode colocar um gráfico de coluna simples, coluna agrupada. Ctrl X, a gente já pode levar esse cara para lá, dá um Ctrl X nele, vai para o dashboard, coloca a célula ativa próxima na forma, Ctrl V, e a gente vai trazer ele para cá. Então aqui que a gente vai fazer primeiro, eixo vertical, vamos deletar. As legendas a gente também vai colocar na mão, pode deletar também. O título do gráfico a gente pode deletar, a gente vai colocar ele manualmente ali em cima. As linhas de grade também pode selecioná-las e deletar. E você vai acomodar o seu gráfico aí de maneira que ele caiba dentro da sua forma. É claro que não vai estar muito bem formatado, então você vai dar Ctrl 1. E aqui primeiro que a gente pode fazer é eliminar o preenchimento, eliminar também as guias, né? As linhas do nosso gráfico. Aqui com relação à venda, então a primeira série aqui é relacionada à venda, então eu vou selecionar e eu vou deixar elas em roxo. Deixa toda selecionada. Aqui na opção do balde de tinta eu venho em cor e coloco roxo. A segunda opção, né, que é relacionado à compra, deixa eu passar o mouse aqui e vai informar que é compra, ó, quantidade comprada, só para garantir. Preenchimento, esse preenchimento a gente vai colocar em laranja. Ok. Outra coisa também que a gente pode fazer é novamente selecionar a série de dados, formatar série de dados, opção das 3 barras aqui. A gente pode diminuir o espaçamento entre esses caras, sei lá, vamos colocar 60, beleza. E também a gente pode diminuir também o espaçamento entre as séries, né, as duas séries, que nesse caso a gente pode colocar, sei lá, 5. Acho que 5 ficou muito, eu vou colocar menos 5, porque vai dar um respiro entre as duas séries. Ok. Para a gente continuar, vamos colocar um elemento adicional aqui, que vai ser a legenda, né, os rótulos de dados. Então você vai clicar, adiciona um rótulo de dado aí, em adição, você vem e coloca um rótulo de dado. Os rótulos de dados correspondentes à venda, eu vou selecioná-los e vou passá-los para roxo. Então eu venho aqui em página inicial e vou colocar esses caras em roxo, negrito, e vou aumentar eles para 10,5. Os correspondentes à venda, que são os laranjas, eu vou selecioná-los. Em página inicial vou passar eles para laranja, vou colocar com 10,5 também e passar para negrito. Ok. O eixo horizontal aqui embaixo também vou fazer uma seleção, só que esses caras eu vou deixar eles em preto para dar um contraste melhor. Opa, preto. Novamente seleciono aqui, deixa somente eles selecionados, colocar em negrito e vou passar para... Opa, 10 ficou demais. Deixa eu aumentando rapidamente aqui os itens. Se você quiser, você pode clicar na área de plotagem, que é esse círculo aqui interno. Caso você não consiga, você vem aqui e seleciona a área de plotagem, que você consegue ir aumentando, né, pode ver que não deu. Então eu vou clicar novamente no eixo e vou passá-los para 9. Tá legal, tá bom assim. Beleza. Dá até para diminuir. Eu vou trazer um pouco mais para cá para baixo, a nossa área de plotagem. Diminuir um pouco o tamanho do gráfico e perfeito. Eu também não gosto muito que o gráfico fique pegando aqui, então só diminuir levemente aqui, tanto para a direita quanto para a esquerda, para que ele fique mais ou menos centralizado dentro da forma. E esse gráfico aqui eu vou chamá-lo de... na verdade eu vou pegar um título, Ctrl C, Ctrl V, colocar aqui mais ou menos, eu vou chamar de comparativo de quantidade. Comparativo quantidade. Ok. Embaixo eu vou colocar também, vou pegar Ctrl C, Ctrl V. Eu vou chamar esse cara aqui, vou colocar um subtexto aqui, ó. Compras. Opa, esse aqui eu não vou deixar todo maiúsculo, vou deixar minúsculo. Compras versus vendas
por dia da semana. Vou colocar até o final aqui, só que esse título ficou bem grande, então vou diminuir para 9. Acho que 10 tá bom, 11. Vou colocar em preto e vou centralizá-lo também. Colocar o meio, aliás. Diminuir um pouco mais, vou trazendo levemente aqui para cima até que eles se encontrem, um fique do lado do outro. E para colocar a legenda aqui, eu vou pedir o recurso de uma forma, então eu venho inserir formas e vou colocar um quadrado. Vou colocar um quadrado aqui. Vou deixar esse quadrado selecionado, eu vou em forma de formato, tamanho, eu vou colocar ele bem pequeno, por exemplo, 0,3 por 0,3, um quadrado perfeito. Todo quadrado perfeito, né? 0,3 por 0,3, beleza. Nem deixando ele selecionado, preenchimento da forma, eu vou colocar o primeiro roxo, né, que são as vendas, e vou eliminar o contorno. Utilizando a alça é mais fácil, você consegue posicionar o seu curso, o seu aí. Beleza, o seu quadrado aí, onde você precisar. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V e vou colocar o quadrado aqui da compra. Então, vou deixar ele selecionado. Preenchimento, forma de formato, ok. Vamos voltar lá para análise para a gente colocar, na verdade aqui eu vou colocar uma caixa de texto, tanto aqui como aqui, e a gente pode colocar também nessa legenda o nome, né, obviamente, de compra ou venda e o total de tudo aquilo que foi comprado e tudo aquilo que foi vendido, porque a gente não tem essa informação aqui ainda no nosso dashboard. Então vamos voltar para a planilha de análise e a gente pode fazer isso aqui exatamente aqui. Então aqui para a gente pegar esses valores, eu vou colocar igual soma, tab, eu vou somar, né, aqui para a gente obter esse valor rápido, somar a quantidade de venda, Enter. Também vou dar um duplo clique aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, e vou fazer a mesma coisa para a quantidade comprada. Eu vou criar dois títulos aqui. E o primeiro título eu vou deixar já maior, vou colocar igual, abre aspas, eu vou chamar esse cara de venda. Logo aqui embaixo, total de, fecho aspas, vou colocar um e-comercial. Então vai ser um título, né? Na verdade uma escrita, né? Venda total de, e aqui eu vou colocar referenciando a minha quantidade total que eu acabei de somar. Eu vou colocar mais um e-comercial aqui, vou abrir parênteses, aspas, aliás, vou dar um espaço para dar um respiro aqui, itens. Pode parecer meio estranho, né? Essa fórmula, mas se você der um Enter, você vai ver que o nosso título, que vai ser parte da nossa legenda, vai dar a venda total de 173 itens nesse caso. Então a gente vai fazer a mesma coisa para compra, né? Inclusive dá até para, na verdade eu vou colocar igual, vou abrir aspas e vou colocar exatamente a mesma coisa, né? Exatamente a mesma coisa não, vou colocar parecido, mas a mesma coisa. Compra total de, aqui eu vou dar um espaço, fecho, na verdade não vou dar nenhum espaço, fecho aspas, vou colocar um e-comercial para que a gente possa selecionar agora a quantidade comprada. Vou colocar mais um e-comercial aqui, abro aspas, espaço, itens, fecho aspas, enter, e a gente tem a nossa resposta aqui. Na verdade precisava, né? Eu dou um duplo clique, aqui precisava de um respiro, né? Entre D e a aspas, espaço, enter, e aí sim a gente tem os nossos valores aqui, os nossos títulos das legendas lá do dashboard. Então para isso vai ser bem simples. Eu vou aproveitar esse cara aqui, já que ele já está quase pronto, essa caixa de texto, Ctrl C, Ctrl V, vou tentar trazer essa informação para cá, com ele selecionado, deixa eu aumentar aqui um pouco, com esse título, né, copiado e colado, selecionado, eu venho na barra de fórmulas, igual, eu sei que o roxo é correspondente a vendas, então eu venho em análise e vou selecionar J31, porque é o título da legenda das vendas, Enter, e a gente vai trazer ele exatamente aqui. Ok, pode ver que tá pegando aqui, né? Deixa eu tentar trazer esse cara um pouco mais pra cá. Talvez não dê, mas vamos tentar. Então aqui eu também vou pegar esse cara. Opa, pode ser esse aqui mesmo, né? Vou clicar aqui fora. Ctrl C, Ctrl V. Trazer ele pra cá. Esse cara a gente pode apagar. Igual. Em análise, você vai selecionar J32, que é a compra. Enter, tá aqui, ó, a compra dos itens. Pode ver que não vai caber, a gente vai ter que colocar um embaixo do outro, né? Então eu vou colocar quantidade de compra, X itens, né? Aqui. E quantidade de venda. Clicar, selecionar e trazer para cá.
clicar e trazer mais ou menos aqui. Beleza, esses caras a gente pode selecionar os 4 de uma vez. Calma aí. É melhor selecionar os quadrados e depois as legendas. E a gente vai trazendo ele o máximo que der para cima. Ok. Vamos selecionar esses dois aqui. A gente pode vir em forma de formato e fazer o alinhamento deles à esquerda e empurrando mais para baixo e descendo. Ok. Com eles dois selecionados, vou aproveitar vir em página inicial, colocar em preto mesmo, negrito, só que eu acho que vou colocar para 10. E aqui, para ganhar mais espaço, eu vou clicar agora no nosso gráfico e deslizar ele um pouco mais para baixo para uma coisa não ficar pegando a outra. Então, limitando, né, a área de plotagem aqui para baixo, então a gente não corre o risco de nenhuma vez que a gente selecione um item, ele sobreponha, né, o nosso texto. E assim a gente consegue finalizar, e a gente tem aqui basicamente toda a análise que nós fizemos, né, nesse gráfico comparativo, seja por mês, né, ou seja, a gente consegue selecionar o mês correspondente e fazer essa quebra pelos dias da semana. Então isso foi o poder do SomaSys, né, essa função tão versátil aqui no Excel. E também se a gente eliminar o filtro, a gente volta, né, para uma seleção, na verdade a gente tira todo o filtro e está considerando o ano total de 2024. E aqui nós temos o total de vendas, quanto o total de compras. A única coisa que não variou, na verdade, aqui foram os produtos mais vendidos, que aqui eles englobam, de modo geral, o ano, né? Então a gente pode eliminar o filtro e aqui esse gráfico a gente finaliza. Mais uma aula terminada, muito obrigado por acompanhar até o final. Eu te vejo na próxima aula. Até lá!